tema desta manhã é o fogo que não se apaga. Vamos repetir? O fogo que não se apaga. Esse é o tema desta manhã. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: E Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã, durante esta ministração. Sabe, queridos, quando nós pensamos numa vida de intimidade com Deus, logo surge uma pergunta: como manter a chama da intimidade com Deus acesa? Como manter a chama da intimidade com Deus acesa? Como é que a gente mantém a chama acesa? Muitas vezes nós fazemos votos a Deus, compromissos com Deus, e logo quando surgem as dificuldades, quando surgem as lutas, parece que nós vemos a nossa fé fraquejar e o fogo vai se apagando. Então, por isso a pergunta é: como manter a chama da intimidade com Deus acesa? Irmãos, quantas pessoas eu já vi entrarem nesta comunidade e hoje já não estão mais aqui porque abandonaram a fé. Outras, em função de uma crise familiar, uma crise nos relacionamentos, até mesmo dentro da própria comunidade, ou até mesmo uma perda, simplesmente abandonaram Deus. E ainda outras pessoas vivem uma vida cristã medíocre, oca, vazia, fria. E embora estejam até aqui frequentando esta comunidade, estão até presentes nos nossos cultos, mas a verdade é que estão longe de Deus. É interessante esse texto, né, queridos, que nós lemos. O texto que nós lemos fala da experiência de Moisés diante do fogo que não se apaga. Esta é a experiência. Moisés, diz o texto, ele estava pastoreando o rebanho de Jetro, que era o seu sogro, e um dia ele resolveu levar o rebanho, diz o texto, para um outro lado. Quando ele chegou numa proximidade de uma montanha mais alta, ele viu um arbusto que estava pegando fogo. Diz o texto. Como o arbusto era pequeno, Moisés não entendeu. Como é que uma árvore pequena estava em chamas? E o fogo, além de não apagar, também não consumia a árvore. Tudo aquilo parecia estranho. Mas Moisés resolveu se aproximar para conferir aquele fenômeno, para entender o que é que estava acontecendo. E quando Moisés se aproximou, meus irmãos, ele teve uma experiência maravilhosa. Ele teve a experiência mais rica da sua vida até aquele momento. Esse texto aqui, meus
meus irmãos, mostra a intimidade de Deus com Moisés e de Moisés com Deus. A pergunta que eu faço nesta manhã para a gente pensar juntos: o que aquela chama estava dizendo a Moisés? O quê? Por que Deus se revelou daquela maneira e não se revelou de um outro jeito, de uma outra maneira? Por quê? Eu queria pensar com vocês em algumas lições maravilhosas, lições preciosas para a nossa vida, que falam sobre uma vida de intimidade e de um fogo que não se apaga. Amém, queridos? Quero pensar com vocês em algumas lições importantes, destacar, tentar aqui pensar desse texto algumas verdades importantes para a nossa vida, no que diz respeito à nossa vida de comunhão, de intimidade, na nossa caminhada com Deus. Amém, queridos? Primeira lição que eu gostaria de destacar é a seguinte: que Deus se revela na intimidade. Você pode repetir? Deus se revela na intimidade. Versículo 3 diz que Moisés decidiu se aproximar da sarça. Meu irmão, minha irmã, se você deseja, se você quer ter intimidade com Deus, você precisa decidir se aproximar dele. Porque ninguém pode ter intimidade com Deus se dele não se aproxima. Se você vem apenas aos cultos da nossa comunidade, se você tem uma Bíblia em casa, mas você não lê, se você diz que crê, mas não busca, se você sabe, mas não ora, então eu vou dizer a você que você não vai ter uma vida de intimidade com Deus. E Deus quer, queridos, que sejamos íntimos dele. Esse é o desejo do coração do nosso Pai. Amém, meus irmãos? Veja aqui, quando Moisés se aproximou da sarça, Deus se revelou a ele. Quando nós, meus irmãos, nos aproximamos de Deus, Deus se revela. E o que é revelar? O que é revelar? Gente, na Bíblia, revelar é tirar o véu. Revelar é ver aquilo que nós não podemos ver de maneira clara. Há uma frase interessante de um teólogo, um grande teólogo intelectual chamado Karl Barth. Ele diz assim: pela razão o homem não chega ao conhecimento de Deus. Vou repetir. Pela razão o homem não chega ao conhecimento de Deus. Ou seja, não é pela lógica, irmãos. Não é pela inteligência humana, inteligência das pessoas. Nós só chegamos ao conhecimento de Deus porque Deus se revela. Porque Deus nos amou primeiro. Ele se revelou. Ele se aproxima. Ele cria e a sua criação se manifesta. Ele fala pelos profetas. Ele se encarna na figura do seu Filho Jesus. Portanto, meus irmãos, não somos nós que temos competência em descobrirmos a Deus, mas é Deus que se revela a mim e a você. Você pode dizer amém a isso? Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui mostra a manifestação do amor de Deus. Isso me chama a atenção. Por quê? Porque é Deus que se dá a conhecer o homem. É Deus que se revela. Foi Deus, meu irmão, minha irmã, que foi buscar você. Foi Deus que foi dentro da sua casa. Foi Deus que foi no seu coração bater na porta. Foi Deus que mostrou o amor dele pela tua vida. Foi Deus que sempre esteve ao teu lado. É Deus que te sustenta. É Deus que te guarda. É Deus que te abençoa. É Deus que te protege. É Deus que está ao seu lado. É Deus que se revela a você. Aleluia. Glória a Deus. Agora, algo importante a ser destacado nesta manhã, que você só vai conhecer a Deus, aquele que nasceu de novo. Para conhecer a Deus de maneira íntima, integral e total, é necessário passar por esta experiência do novo nascimento.
Inclusive, no Novo Testamento, Jesus ele teve um encontro com um intelectual também na sua época, um rabino e mestre entre os judeus, chamado Nicodemos, um texto que você conhece. E eles conversavam, e parece que Nicodemos não estava entendendo nada, e Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo. O entendimento da revelação, de quem é Deus, e a intimidade com Deus, depende do novo nascimento. E olha, não adianta você ficar visitando igreja na busca de milagres, né? Na busca da palavra da irmã que revela tudo. Vamos naquela igreja que tem uma irmãzinha que revela tudo. Não adianta, sabe por que não adianta, meus irmãos? Porque você vai para lá, você vai sair de lá e você vai ter vontade de voltar de novo, porque você não tem uma vida de intimidade com Deus. Você cria essa dependência de buscar respostas fáceis, de um vidente evangélico, gospel. É ou não é? Olha, e sabe o que vai acontecer? Se você continuar assim, você vai sentir um grande vazio dentro de você. Um grande vazio, que não preenche nunca. Você vai, sai daqui, vai para lá, busca no outro, vai para a irmã que revela tudo, para o apóstolo que fala todas as coisas, e nada acontece, é sempre um vazio. E eu quero dizer a vocês que Deus quer preencher este vazio nesta manhã. É por isso que Deus deseja ter intimidade com você, Deus deseja se revelar a você. Glória a Deus, aleluia. Deus quer se revelar a nós. A palavra de Deus diz lá no Salmo 25, versículo 14. Você pode ler comigo na tela? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Ou seja, Deus só mostra os segredos do seu coração para quem é íntimo dele. Nós não contamos os segredos do nosso coração, queridos, e os detalhes da nossa vida para qualquer pessoa. Fazemos isso? Se você faz isso, é imprudente. Você está sendo tolo, imprudente. Porque a gente não costuma revelar os detalhes da nossa vida, as dificuldades que enfrentamos para qualquer pessoa. Não, nós fazemos isso com quem? Com quem é íntimo. E olha, queridos, Deus é assim. Quando nós não somos íntimos, Ele não se revela a nós. Mas a boa notícia nesta manhã é que Deus quer ter intimidade conosco, porque Ele quer manifestar a sua glória na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Deus quer manifestar a glória dele neste lugar. Amém? A segunda verdade que eu entendo desse texto, segunda lição preciosa para a nossa vida é a seguinte: na intimidade nós vemos o poder de Deus. Vamos repetir isso, irmãos? Vamos lá? Na intimidade vemos o poder de Deus. Moisés estava vendo ali, queridos, um milagre. Moisés estava vendo algo, uma coisa sobrenatural, uma manifestação da onipotência de Deus. É só Deus, queridos, que pode fazer uma árvore pegar fogo e não apagar e não se consumir. É só Deus que pode manter um fogo aceso. Nós temos que entender, meus irmãos, que intimidade com Deus depende da nossa proximidade com Ele. Eu pergunto, você quer ser íntimo de Deus? Você deseja isso ou não? Então você precisa se aproximar. Você precisa estar próximo de Deus. Você precisa buscar a Deus, ir ao encontro de Deus. E é justamente aí, é quando nós vamos ao encontro de Deus, nós percebemos a manifestação do seu poder e da sua grandeza em nossas vidas e diante de nós. É assim. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado. E hoje, eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Quando o véu se rasgou, é como se Deus estivesse dizendo a nós: venham, venham, porque agora eu quero ter intimidade com todos vocês. Quero me relacionar com vocês.
Hoje, meus irmãos, nós temos total e livre acesso a Deus. Nós não precisamos de intermediários para nos aproximarmos de Deus. Para você se aproximar de Deus, você não precisa do pastor, você não precisa do padre, do seu guru espiritual. Você não precisa disso. Você hoje tem livre acesso. Tem gente às vezes que chega no final de culto e fala assim: pastor, eu queria que você orasse por mim porque você está mais perto de Deus. Não, você tem hoje livre acesso e nós podemos contemplar a manifestação do poder de Deus diante de nós, na nossa vida e através da nossa vida. A intimidade com Deus agora está aberta a todos nós. Essa é a boa notícia. Você tem livre acesso à presença de Deus. A intimidade com Deus vai te dar condição de ver esse Deus em poder. Veja, o texto mostra a sarça que começou a queimar, ela não se apagava. E esse poder, havia um poder que estava ali. E esse poder que estava ali pode estar também presente na sua vida hoje. Em outras palavras, o que é que Deus estava dizendo para Moisés? Estava dizendo: Moisés, esse poder que você está vendo, eu vou derramar sobre a tua vida, para que você liberte o povo de Israel da escravidão do Egito, Moisés. Este poder que você está vendo, Moisés, vai estar com você todos os dias, vai te sustentar. E é com este poder que eu vou fazer você vencer e todo o povo de Israel passar no meio do deserto, Moisés. Irmãos, é com este poder que na intimidade com Deus nós aprendemos que vai sustentando a nossa vida. É com este poder. As lutas, os problemas, as dificuldades, as tribulações que nós enfrentamos na vida, nós podemos passar por estas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque há uma força, há um poder, há um Deus de milagres, um Deus forte, um Deus grande, o Deus da sarça, o Deus de Moisés. E este Deus é conosco também. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Um Deus poderoso e grande. Davi disse, 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 11: Teus, ó Deus, são o quê? A grandeza, que mais? O poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Deus, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Aleluia, aleluia. Você pode repetir o final? Vamos juntos? Agora, nosso Deus, e louvamos o teu glorioso nome. Na intimidade com Deus, você vai ver e você vai experimentar milagres de Deus, maravilhas de Deus na sua vida. Irmãos, o Deus a quem servimos é um Deus de poder. Ele é um Deus poderoso. Amém? Há uma terceira lição importante para a nossa vida nesta manhã. É que na intimidade nós aprendemos o quanto Deus é pessoal. Vamos repetir isso, irmãos? Na intimidade aprendemos o quanto Deus é pessoal. O versículo 4 do texto que nós lemos, o texto diz que a sarça estava queimando. E um anjo disse: Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. Gente, é impressionante como Deus nos chama pelo nome. É impressionante. Inclusive quando nós estamos no meio de uma multidão e alguém nos chama, a gente começa a procurar quem está nos chamando. Você já olha, não é natural isso? Alguém fala o teu nome e você já... Por quê? Porque o nosso nome é algo tão forte que está na nossa mente que a gente é levado realmente a procurar quem é que está nos chamando. Agora, só pode chamar o seu nome do meio da multidão quem te conhece.
E quando Deus nos chama, meus irmãos, Ele fala com intimidade. Ele nos conhece. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sabe o que isso ensina, meus irmãos? Isso ensina que intimidade com Deus é coisa pessoal. E nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, porque é justamente aí que nós entendemos que o nosso Deus é pessoal. E porque Deus é pessoal, e Ele nos chama pelo nome, sabe, meus irmãos, Ele trata da nossa individualidade. Isso é maravilhoso, porque Ele nos trata de maneira diferente, de uma maneira particular. Ele nos trata de acordo com as nossas necessidades, mas nunca incoerente com a sua palavra, nem com seus princípios, nunca incoerente com essas coisas. Deus, Ele sabe como é que Ele deve tratar as questões da nossa vida, porque Ele nos conhece por inteiro. Ele sabe como trabalhar, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, porque Ele tem o melhor para cada um de nós, meus irmãos. Sabe, e o lindo é a gente saber o seguinte, é que Deus ama as pessoas como indivíduos, e não como massa. É um amor que Ele tem, é por pessoas e não por uma multidão indefinida. Não, meus irmãos. Agora, imagine nesta manhã, meu irmão, minha irmã, se você crê que Deus está aqui neste lugar, sim ou não? Imagine o Senhor aqui, olhando para você, com aquele olhar amoroso que Ele tem, que não é um olhar que condena, que não é um olhar que acusa, um olhar tão doce, tão amoroso, um olhar que cativa a gente. E Ele chama você pelo seu nome, e Ele diz assim: Ronaldo, o meu trato é com você, a minha revelação é para você, eu quero fazer algo novo na sua vida, porque eu amo você. Deus está falando isso para muita gente nesta manhã. Deus está falando com você nesta manhã. Ele tem algo tão especial a fazer. Isso é lindo. Sabe por que é lindo, gente? Porque isso é o amor de Deus por cada um de nós. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer chamar você pelo nome. Deus quer tratar as suas coisas, aquilo que você está vivendo, de uma maneira pessoal. Mas sempre Ele vai tratar com um olhar de graça, de bondade, de misericórdia e de restauração. Porque Deus é bom. Amém? A quarta verdade que eu quero deixar para a sua vida nesta manhã, neste nosso pensamento. Quarta lição, é na intimidade que aprendemos a respeitar a Deus. Vamos juntos dizer, amados? É na intimidade que aprendemos a respeitar a Deus. O versículo 5, quando Deus viu Moisés, viu que Moisés estava se aproximando daquela sarça de maneira displicente, de maneira leviana, como se estivesse se aproximando de apenas uma árvore que estava pegando fogo. Deus disse: Moisés, e na continuação, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Irmãos, por que aquele lugar era lugar santo? Por quê? Simples, porque Deus estava ali. Porque onde Deus está presente é lugar santo. Você crê que o Senhor está presente aqui nesta manhã? Lugar santo. Deus está presente na sua casa, na sua família? Lugar santo. Deus está com você na rua, no shopping, em todos os lugares? Lugar santo. Você sabe que a conclusão que eu posso chegar é que nós precisamos, irmãos, viver sem sandálias. Porque na vida cristã, Deus não se apresenta a nós esporadicamente, de vez em quando. Na vida cristã nós entendemos é que Deus vive em nós, que Ele nos batizou com o seu Espírito, e que Ele está conosco
todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é por isso, meus irmãos, nós não temos que tirar as sandálias somente quando a gente vem para um culto, para uma reunião como essa, ou quando você vai à tua célula, ao encontro na célula. Não, queridos, a gente tem que tirar a sandália sempre e vivermos descalços, porque Deus está conosco, Ele está presente em todo lugar. Eu vou dizer mais a você, não é o pastor, não é o diácono, não é o seu líder de célula que toma conta da sua vida. Não, não é. Quem está diante de você é quem você deve prestar contas, que é o Senhor. E o texto diz o seguinte, lá no versículo 6. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O que ele fez, irmãos? Cobriu o rosto, por quê? Porque teve medo de olhar para Deus. Você sabe que hoje em dia as pessoas já não tremem mais, já não têm mais respeito a Deus, tratam as coisas de Deus como se fosse qualquer outra coisa, de uma maneira leviana, de qualquer jeito. Respeitar a Deus, irmãos, ter reverência a Deus, não significa não fazer barulho da igreja. Olha, não faça barulho neste prédio, porque o lugar é santo. Não é isso, é mais do que isso. É respeitá-lo, é honrá-lo onde quer que estejamos, seja em casa, no trabalho, na faculdade, no shopping, aonde for, em qualquer lugar nós temos que ter o respeito a Deus. Que desafio, queridos, que desafio. Nós temos que ter a consciência de que Deus está em todo lugar. Nós temos que ter a consciência de que Deus está em todo lugar, que Ele é o nosso Senhor, que nele nós fomos batizados e que o Espírito Santo agora habita em nós. Nós temos que ter respeito a Deus, nós temos que honrar o nome do Senhor Jesus através dos nossos gestos, do nosso olhar, das nossas palavras, queridos, dos nossos pensamentos, sabe? É tirar as sandálias dos pés, porque o lugar onde nós estamos, o lugar onde nós vivemos é lugar santo. Ah, meus irmãos, e o lugar onde nós estamos é a presença de Deus. Por isso que não existe aquela frase que muitos dizem assim: olha, irmãos, agora vamos entrar na presença de Deus, não é? Que às vezes se tem por aí. Irmãos, por favor, agora vamos começar o culto, nós vamos entrar na presença de Deus. Não. Onde é que você estava até agora? Vai entrar na presença de Deus? Quer dizer, você estava fora da presença de Deus? Não existe. Mas você sabe que é na intimidade com Deus que a gente aprende essa verdade. Há um texto de Provérbios no capítulo 9, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos repetir? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria humana. Você sabe que uma pessoa pode ser muito inteligente, muito capacitada, mas ela não será sábia se ela não temer a Deus. Não será sábia. A sabedoria, meus irmãos, não é uma questão cronológica, acadêmica, intelectual, não. A sabedoria é uma questão de relacionamento com Deus, de experiência com Deus, de vida com Deus. Há pessoas que não têm sabedoria. Os anos passam e a pessoa continua sem sabedoria. É o tipo de gente que não tem sabedoria no falar. É imprudente naquilo que fala. E por vezes fala demais. Não tem sabedoria no agir. É precipitado. Não tem sabedoria. É impulsivo. Age sem sabedoria. Age sem sabedoria no se relacionar. Não consegue se relacionar com as pessoas. Enfim. Age sem sabedoria no andar nesta vida. E por que isso? Sabe por quê? Porque essas pessoas ainda não aprenderam a andar no temor do Senhor. Porque diz o texto: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria de um homem. Ah, meus irmãos, é verdade que Deus é amor,
É verdade que Deus é o nosso Pai, mas irmãos, nós precisamos entender que Deus merece o nosso respeito, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Ele merece reverência, e a Bíblia diz: dai glória devida ao seu nome, dai glória devida ao seu nome. Reverência é andarmos diante de Deus sem sandálias, é isso. No sentido espiritual, nós temos que andar descalços, porque nós temos que entender que em todo lugar onde nós estamos, nós temos que respeitar a Deus. Sabe de uma coisa que nós perdemos e nós precisamos resgatar, queridos? Nós precisamos entender e praticar um princípio que muitas vezes nós temos abandonado, que é o princípio de autoridade. Qual é o princípio? De autoridade. As pessoas nos dias de hoje, olha, vocês sabem disso, elas não respeitam mais ninguém. Não se tem respeito pelas autoridades, sejam elas governamentais ou acadêmicas ou até mesmo eclesiásticas. Não se respeita mais. Muitos não respeitam os professores da escola. Como é que era no passado e como é hoje? Hein? Pois é. Não respeitam a polícia na rua. Não respeitam mais os pastores na igreja. Eu lembro muito bem de situações da minha vida quando eu era pequenininho lá em Barbacena. Quando eu era menor e eu lembro que por vezes a gente tinha algum desentendimento com o professor de escola dominical. Quando eu chegava em casa, meu pai estava sabendo um negócio desse. Fala, não senhor, o senhor volte lá e acerte. Aprenda a respeitar as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Aprenda a respeitar. Ah, mas ele está errado, ele fez isso, fez aquilo, não importa. Você precisa aprender a respeitar. Então isso era muito sério. Hoje em dia as pessoas falam com o pastor de qualquer jeito. Viram as costas, como eu já tive experiências assim. Já presenciei outras tantas. Imagina só, estou aqui nesta comunidade desde que nasci. Ou seja, 25 anos. Em cada perna, disse o pastor Antunes. Pior que está chegando em cada perna mesmo, meu Antônio. Eu estou com 46, né? Estou com 46 anos de idade. Gente do céu. Então eu já vi muita coisa com os nossos pastores. Gente virando as costas. Gente que sai e não dá uma palavra. Fala mal. Fala de qualquer jeito com os pastores. Em casa. O princípio de autoridade foi abandonado na própria casa. É só você observar como é que os filhos têm tratado os pais. Uns forgadinhos de 2, 3 anos apontando dedo para o pai. Cala a boca! Falando para o pai. E o pai, sim, senhor. Veja, os mais velhos, eles não são mais respeitados e vistos como prioridade. É simples, você quer ver? É só você entrar num ônibus, no metrô. Às vezes você vê as senhoras, os mais velhos em pé e jovens sentados. Agora, o que é triste quando a gente vê em nossa comunidade essas coisas acontecendo, que às vezes quando a igreja está mais cheia, aqui num culto de ceia, às vezes você vê umas senhoras ali na parede e tal, e os bonitões aqui na frente. Fala, Jeová. Fala, Jeová. Alguém falou, fala Deus, né? Fala, Jeová. Como eu já falei para vocês, teve um outro dia que eu fui numa igreja, enquanto eu ministrava, tinha uma irmã que falava assim, desce a borracha, Jeová. Desce a borracha. Você imaginou? Aí você imagina Deus no meio do corredor só na borracha. A ditadura chegando. Só na borracha. Misericórdia. Queridos, nós estamos vivendo uma crise de autoridade. Esta é a verdade. Ninguém respeita ninguém. Ninguém respeita ninguém. Está faltando, queridos, conhecimento do princípio de autoridade. Agora, veja bem, se nós não respeitamos as autoridades humanas visíveis, como nós vamos respeitar a Deus?
Se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê? Se você não respeita o irmão a quem você vê, como é que você pode respeitar ao irmão a Deus a quem você não vê? Como? Veja que é o mesmo princípio, queridos. É a mesma dinâmica. A questão é que nós vivemos dias de um desmando espiritual absoluto, de um completo desconhecimento deste princípio de autoridade. As pessoas não respeitam as autoridades que Deus impôs sobre elas. Esta é uma verdade. Nós temos um papel de valores invertidos, é dentro de casa. Ou seja, as mulheres já não respeitam mais os maridos não respeitam mais as mulheres, os filhos não respeitam os pais não respeitam os filhos. E o que nós estamos vendo nessa nossa sociedade é apenas o reflexo do que tem acontecido dentro de casa. Meus irmãos, não é somente a sociedade que contamina não, viu? É a sociedade que é o problema. A sociedade que contamina, não. Mas são as famílias na forma de vida. Esse é um grande problema. Agora, Deus ensinou aqui, queridos, um princípio importante a Moisés. Deus ensinou Moisés sobre respeito e reverência. E ele disse: Moisés, tire as sandálias, pois você não está na frente de qualquer pessoa, não. Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Alfa, do Ômega, do princípio e o fim, do Criador do universo, do Eu Sou. Nós precisamos entender este princípio, porque é na intimidade que nós aprendemos isso. Aprendemos a respeitar a Deus. Amém? E por último, irmãos, um outro princípio para a gente considerar nesta manhã. Uma outra lição importante é que na intimidade nós ouvimos uma voz que não se esgota. Você pode repetir isso? Vamos lá. É na intimidade. Na intimidade ouvimos uma voz que não se esgota. Irmãos, a voz de Deus é inesgotável. A voz de Deus é inesgotável. A sarça estava mostrando o que Deus estava falando. E a sarça, diz o texto, não se consumiu. O fogo não se apagava. Por que Deus se manifestou com fogo, irmãos? Porque o fogo, no Velho Testamento, é símbolo da presença de Deus. Foi a coluna de fogo que orientou o povo de Israel no deserto. Foi uma coluna de fogo, presença de Deus. Agora, o fogo no Novo Testamento é o símbolo do Espírito Santo que pousou sobre a cabeça dos apóstolos no dia de Pentecostes como línguas de fogo. Como nós vimos aqui 2 domingos atrás, celebramos o Pentecostes. Irmãos, nós não podemos deixar que este fogo se apague da nossa vida, mas que o fogo de Deus fique ardendo o tempo todo em nós, irmãos. O tempo todo na nossa vida, a vida toda. É isso que você deseja? É isso que você busca? É na intimidade que isso vai acontecer. É na intimidade com Deus que você vai ouvi-lo. Tem muita gente, queridos, tem muitos que estão ainda procurando a voz de Deus. E é por isso que é muito comum você ouvir pessoas dizendo o seguinte: Senhor, onde está a revelação? Aonde? Senhor, qual é a igreja que tem a revelação? Senhor, qual é o pastor que tem a revelação? É muito comum. Estão caçando, estão procurando a voz de Deus. Mas a boa notícia que eu tenho para você esta manhã é que a revelação está acessível a cada um de nós, através da voz de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que fala. E esse fogo não se apaga, essa sarça não se queima. Sabe por quê? Porque Deus continua falando. Abra o seu coração nesta manhã, porque Deus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus fala. E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. É fonte inesgotável. Ela te faz sonhar, ela te faz crescer. A palavra de Deus orienta você, te direciona.
Você quer ouvir a voz de Deus e conhecer os caminhos dele? Sim ou não? Vá para a intimidade com Deus. Vá para a intimidade com Deus, porque Deus fala. Mateus 6,6 diz, vamos ler juntos, queridos. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Ou seja, meu irmão, minha irmã, entra no seu quarto, feche a sua porta, dobre os seus joelhos, rasgue o seu coração diante do Senhor e deixe o fogo aceso. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Irmãos, nesta manhã, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo mantenha o fogo que não se apaga em nós. Que Ele mantenha esta chama. Sabe, que sejamos pessoas íntimas do Senhor. E que essa chama espiritual e o fogo do Senhor, irmãos, jamais se apague nesta comunidade. Jamais. Jamais. Mas esteja sempre presente aqui, ó. A nuvem, presença de Deus, esteja presente neste lugar. Esteja presente na sua vida. Esteja presente na sua família. Onde você for, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém.